Estamos de volta com o programa Bem Assim, já muito bem acompanhada aqui, Slaine Nogueira, nutricionista de sempre, a nutricionista do programa Bem Assim, já está aqui com a gente para falar sobre um tema muito interessante, gente, inclusive novo para mim, eu não tinha ouvido ainda falar nesse termo, é a síndrome metabólica, o que é isso e o que ela causa no nosso corpo. A gente vai conversar agora com a Slaine. Bom dia mais uma vez aqui no programa Bem Assim, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Então, o que é a síndrome metabólica, Slaine? Então, engraçado, muitas pessoas realmente nunca ouviram falar sobre essa síndrome, não é? Geralmente a síndrome é um conjunto de vários fatores. Essa é mais específica, relacionada a, digamos assim, é como se o organismo está presente em várias doenças. O paciente já encontra-se obeso, né? Então a consequência a partir daí já vai ser como se fosse uma diabetes também, uma resistência à insulina. A depender do exame que se faça, exame de sangue, a gente vai verificar algumas taxas alteradas, especialmente relacionadas ao colesterol e ao triglicerídeo. Existem outros fatores também que acabam interferindo em alguma situação inflamatória, onde o corpo ele está apresentando algumas situações que o exame também vai detectar e a gente precisa avaliar também a partir de uma avaliação clínica geral. Então, o tratamento dietético em relação a isso é um conjunto de fatores também, porque uma doença a gente trata de uma forma e esse conjunto de fatores é uma coisa bem mais detalhada do que apenas uma doença. É comum acontecer? Então, como muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Acaba afetando não tantas pessoas assim, justamente porque, na maioria das vezes, as doenças que a gente mais conhece, que as pessoas são atingidas, é diabetes, hipertensão, não é isso? Só que, infelizmente, com o passar do tempo, com o sedentarismo, que infelizmente ainda está em alta, com os hábitos alimentares errados das pessoas, essa síndrome vem crescendo cada vez mais. Então, a população precisa ter um certo cuidado para não adquirir. E tem um público em que essa síndrome seja mais comum? Olha só, não ouvi falar em casos mais específicos no grupo infantil, nas crianças. Geralmente a gente já ouve falar em diabetes, hipertensão, já nesse grupo, né? Então a gente deve observar mais na fase adulta e principalmente na fase idosa, que é quando as pessoas às vezes querem relaxar nesse período da vida, né? Já trabalhou a vida toda e tudo mais, e às vezes não acaba focando muito na saúde. É aquele período que, na verdade, a gente cuida da doença, a gente não previne. Então, as pessoas, especialmente os idosos, deveriam tomar muito cuidado com isso. É mais comum também em pessoas acima do peso? Sim, com certeza. Porque a obesidade em si, ela já é uma doença. A gente precisa tratar a obesidade como uma doença. E não como uma situação em que, hoje em dia, muitas pessoas acham que a gente deve aceitar, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu sei que há uma questão assim do preconceito, que algumas pessoas sofrem um pouco com isso, com a questão do padrão de beleza. Mas, gente, ser gordo, ser obeso, a gente precisa se alertar. É uma doença e precisa ser tratada. Então, a partir daí, é um grupo, né, que realmente é muito afetado pela síndrome metabólica. Pois é, eu acho bom você realmente frisar isso, porque quando a gente fala em obesidade, muitas pessoas associam logo a questão estética, né? Isso. E não é só isso. Como ela bem disse aqui, é uma doença, precisa ser tratada mesmo e com seriedade, porque através dela vem desencadeando outras também, né? Aí eu queria saber o que a síndrome metabólica causa no nosso organismo. Então, uma das consequências, né, é esse cuidado que a gente deve ter em relação à alimentação. Muitas pessoas, quando é diagnosticada com essa síndrome, como é algo que afeta várias partes do nosso organismo, todos os órgãos praticamente, então as pessoas ficam muito assustadas e ficam sem saber o que fazer. Então, precisa ter cuidado com a questão da alimentação relacionada a fontes de carboidratos, por exemplo, porque muitos
acabam restringindo demais quando sabe de uma determinada doença, não é isso, Paulane? Então, as pessoas deveriam ter cuidado nisso. E geralmente afeta, como eu te falei, em questão da resistência à insulina, de alguns dados como triglicerídeo e colesterol. Então, a gente precisa controlar essas taxas também. Também entra o grupo da hipertensão. Geralmente, há um conjunto de equipe da área de saúde trabalhando, então o médico ele vai trabalhar com medicação nesse momento, para quem tem a hipertensão, entre outras coisas. Certo. Ela pode trazer complicações a mais e se tornar uma doença mais séria? A doença em si é bem séria se a gente for observar, né? Então, se as pessoas não tiverem o máximo de cuidado durante o tratamento, pode chegar no nível que, infelizmente, vai acarretar a morte. Agora, uma coisa interessante é se falar que quando a gente fala de obesidade, as pessoas só acham que são pessoas que, de fato, estão acima do peso. Geralmente, a gente observa sempre as extremidades, os braços mais fortes, as pernas também, mas a gente não observa o grupo de pessoas, por exemplo, homens que bebem muito e tem aquela barriguinha muito saliente. Esse tipo de grupo também é bastante sofrido em relação à síndrome metabólica. Então, os homens aí em casa, vocês que geralmente sempre se perguntam, né? Nossa, eu sou uma pessoa magra, mas quando eu observo, sempre estou com essa barriguinha. Então, quem tem a região abdominal também elevada, também alta, precisa ter esse cuidado, que há um grande risco também nessas pessoas. O especialista que pode dar o diagnóstico de síndrome metabólica é o nutricionista mesmo? Bom, na verdade, nós nutricionistas não podemos diagnosticar nenhuma doença, né? A pessoa tem que passar pelos médicos, clínico, endocrinologista, para poder fazer vários tipos de exames e observar se há a presença ou não da síndrome metabólica. Como eu te falei, existe uma regra para poder diagnosticar essa síndrome, existem vários fatores. Por exemplo, geralmente uma pessoa que é diabética, ela é hipertensa também. Então, ter diabetes e hipertensão não caracteriza a síndrome metabólica. A síndrome metabólica geralmente é quem tem diabetes, hipertensão, problema renal, taxas alteradas, como triglicerídeo e colesterol, entre outros fatores. São vários conjuntos. E aí a alimentação, ela entra também como uma peça-chave no tratamento? Sim, com certeza, né? Como sempre, a alimentação é super importante em qualquer ocasião. Então, é nós que já engajamos aí a orientação através de adquirir um hábito alimentar mais saudável. Era, obviamente, para ter tido a prevenção, não é? Mas, como já foi diagnosticada a doença, então a gente vai fazer o cálculo direitinho, observar que tipo de alimento deve ser oferecido em cada refeição para ter o máximo de controle. Obviamente, a gente sempre foca no mais natural possível. Então, o máximo que a pessoa se alimentar de alimentos mais saudáveis, mais naturais, aqueles que vêm diretamente da terra, né, que a gente costuma falar, vai ser o ideal. E diminuir, obviamente, o consumo dos industrializados. Quem fuma, dá aquela parada, e, se possível, parar de vez. E quem bebe, reduzir também. Ou, se possível, parar de beber. Mas aí, de repente, vem as pessoas com aquelas alimentações muito restritas também. É um problema? Então, é um caso muito interessante, porque hoje em dia a mídia influencia bastante as pessoas a fazerem dietas restritivas, sem necessidade, na verdade. Acabam retirando um grupo de alimentos que, para aquela pessoa, não haveria necessidade. Um exemplo específico é o carboidrato. Muita gente hoje em dia, Paulane, está com medo de consumir um pão, por exemplo, né? O pão, ele está sendo muito demonizado. E quem tem síndrome metabólica, por exemplo, pode sim introduzir o pão durante esse período de tratamento, contanto que seja uma estratégia onde o pão, obviamente, seja reduzido nesse período, que infelizmente as pessoas consomem esse tipo de alimento todos os dias. E o que a gente sempre tenta priorizar é a variedade da alimentação, não é isso?
É o famoso pão nosso de cada dia. Pão nosso, né? é engraçado que a gente nunca enjoa do pão, né? Incrível, isso ele é divino. Tem que entrar no café da manhã, né? Isso, geralmente a maioria dos brasileiros consome pão todas as manhãs. E eu tento engajar durante a consulta o consumo até do que a gente costuma comer à noite, né? Que são as raízes, por exemplo. Exatamente. Inhame, macaxeira, batata doce, uma banana cozida, né? Tentar introduzir, que é super importante, o consumo das fontes de proteínas. Na maioria das vezes, as pessoas consomem mais carboidrato na refeição e deixam de lado essas fontes, como os ovos, o queijo, iogurte também, carnes no geral, peixe, frango. Então, vamos tentar introduzir, gente, esse tipo de alimento também, inclusive nos nossos lanches. Na maioria das vezes, as pessoas vão sempre para uma barrinha de cereal, que é totalmente errado, pessoal. Uma barrinha de cereal é um biscoito recheado. Vai para Mauro Vedequim. E né? Tá vendo? Ele adora uma barrinha de cereal. É prático, eu sei que é prático, Mauro. Mas olha, introduz aí também uma proteína, né? Proteína, é super importante. A organização também é uma das palavras-chave para esse sucesso aí de qualquer tratamento de doença, né? Principalmente a síndrome metabólica, por ser uma das doenças mais, assim, graves, se a gente for observar direitinho. E, infelizmente, existem alguns alimentos que não são saudáveis. A gente acha que é, devido à propaganda que se tem ali em cima. Prático, mas não é. Existem, sim, outros alimentos que a gente pode engajar. Outra dica interessante, que não pode ser introduzida apenas as proteínas, né, essas fontes, como também as gorduras boas. Uma que é super prática, levar ao trabalho, à escola ou algum passeio, alimentos, fontes de gorduras boas, próprio amendoim, castanha, nozes. Seria super interessante também poder engajar esses alimentos. Dá para fazer um mix, então? Dá para fazer um mix. É aquele famoso mix de oleaginosas. Muito bem. Então, olha, ficam as dicas aí para o pessoal que está em casa. Eu queria só tirar uma dúvida, porque a gente falou do pãozinho e o pãozinho ficou martelando aqui na minha cabeça. Pode ser que também, de repente, seja uma dúvida do pessoal aí de casa, Slaine. Mas se a gente tiver que escolher um horário para comer o pão, qual é o melhor horário? É uma excelente pergunta. Na verdade, pode comer pão em qualquer horário do dia. Bom, gente, na verdade, ele faz parte do grupo dos carboidratos, certo? E eu acabei de citar que, geralmente, quando a gente consome os carboidratos, muitas pessoas deixam de lado as fontes de proteína. Então, você pode consumir em qualquer horário, inclusive no lanche também, junto com a fonte da proteína. Então, vamos rechear o pão. Não vamos colocar só uma manteiguinha no pão ou, infelizmente, margarina. Não é isso? Na maioria das vezes as pessoas... Pode também, requeijão pode. Um certo controle. Não digo que o requeijão ele é um alimento também condenado, porque, ao meu ver, não é. O que realmente as pessoas devem evitar é a margarina. Pode sim ser utilizada a manteiga, mas geralmente quando a gente vai rechear o pão, não tem necessidade também de colocar muita manteiga e colocar o recheio, seja o ovo, queijo, um franguinho desfiado, e muita gente faz isso, né? Pela sua carinha. Porque, olha só, se a gente já fez os ovos mexidos, por exemplo, para que acrescentar a manteiga a mais ali no pão, não é isso? E a gente trazendo para essa questão da síndrome metabólica, como eu falei que as taxas de triglicerídeo e colesterol estarão alteradas, aí é justamente aí que a gente vai poder também fazer o controle nessas fontes de gorduras. Então, nada de exageros, né? Lembrando que o tratamento da síndrome metabólica, ela deve ser em conjunto com diversas especialidades médicas. Com certeza, né? Uma equipe multidisciplinar. Porque não só vai existir, obviamente, o controle da alimentação. O educador físico também ele pode entrar para atuar na questão da atividade física, que também a atividade física é importante em qualquer fase da nossa vida, em qualquer doença, tratamento, controle, porque existem alguns casos que não existem a cura da doença. A própria diabetes mesmo, a gente sabe que, na verdade, ela é controlada, ela não é curada, né? Não existe a cura da diabetes, mas a gente pode controlar. Outro grupo que é importantíssimo nesse processo, porque, infelizmente, às vezes as pessoas acham que acabou-se o mundo ali para ela quando ela recebe um diagnóstico muito forte, que é a síndrome. O psicólogo ele pode atuar aí um profissional muito importante nesse processo.
Tem cura? A síndrome em si? Bom, como eu falei que esse conjunto de fatores e a própria diabetes está engajada, na verdade é o controle, não é? Verdade. A hipertensão também é aquele tipo de doença que deve se controlar, ou através, obviamente, da alimentação e da medicação. Então, os outros fatores, os exames, por exemplo, eles podem sim ser mais controlados. É mais fácil, digamos assim. Mas já as outras doenças que estão engajadas na síndrome, é mais a questão de controle do que da própria cura. Pois é, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Bem Assim, Obrigada. mais uma vez. Seja sempre bem-vinda aqui para Muito esclarecer obrigada, as Pauline. É dúvidas. sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, olha, eu queria passar para vocês aí, tá? Já está na telinha, inclusive, as redes sociais, a Slaine Nogueira, para que vocês possam acompanhá-la também no Instagram, além de acompanhá-la aqui, é claro, no programa Bem Assim. Obrigada, viu, Lindona? Obrigada, Pauline. Pois é, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com dicas de culinária para você e também umas matérias. Venham já!